Boa noite, programa Conexão Armênia número 127. O programa de hoje, como sempre, conecta armênios com outras partes do mundo. E partimos semana passada em direção à Colômbia. Mas Martinê, o que a Colômbia tem a ver com a Armênia? Poucas pessoas sabem que na Colômbia existe uma cidade chamada Armênia. E eu vou mostrar para vocês o videoclipe de uma cantora colombiana que deu muito apoio aos armênios durante a Guerra de Artsakh. Ela, de alguma forma, teve o coração tocado pelo que estava acontecendo com a nossa gente e fez este videoclipe lindo sobre nós. Que viva la paz, bendita nación. Que baile la gente que ayer sufrió. Las ganas renacen si existe pasión. Armenia renace, bendita nación. Que viva la paz, bendita nación. Que baile la gente que ayer sufrió. Las ganas renacen si existe pasión. Armenia renace, bendita nación. Que las penas se queden en el pasado. El camino hacia adelante hemos superado. Todo tipo de tragedia hemos avanzado. Con la fe de mi Dios santo siempre de un lado. Armenia es mi gente llena de esperanza. Ya se fue lo malo, ya no hay amenaza. ¿Y qué es lo que pasa? Estoy cantándole a mi raza. Wow, cantándole a mi raza, raza. Wow, si nos irán fracasan. Wow, cantándole a mi raza, raza. Wow, si nos tiran fracasan. Que viva la paz, bendita nación. Que baile la gente que ayer sufrió. Las ganas renacen si existe pasión. Armenia renace, bendita nación. Que viva la paz, bendita nación. Que baile la gente que ayer sufrió. Las ganas renacen si existe pasión. Armenia renace, bendita nación. Ey, más sonrisa ya mata el fuego. Aquí matar se convirtió en un juego. No más la vida al cementerio. Con que se quedarán todo lo pequeño. Y fuerza necesitamos. Ya no están solos armenios. Aquí estamos nosotros. Vamos a juntarnos todos. Y tenemos salida y eso más que fe. Aquí el que mata que no se alegre. Pasa el tiempo y todos ya lo van a ver. Él si te juzga aquí te hará entender que somos humanos, todos somos friend. Y que la ruta al cielo es el mismo tren. Armenio juntos vamos a vencer. Fuerza no nos vamos a detener. Y en la unión la fuerza. Que el enemigo no se alegre. Vamos a juntarnos todos. Que todo el mundo despierte. Armenio. Original combinación. Tifa, Tifa, Tifa Gómez. Migda. Dímelo en Colombia. Alto contraste está en la casa. Que viva la paz, bendita nación. Que baile la gente que ayer sufrió. Las ganas renacen si existe pasión. Armenia renace, bendita nación. Que viva la paz, bendita nación. Que baile la gente que ayer sufrió. Las ganas renacen si existe pasión. Armenia renace, bendita nación. Já que eu fui para a Colômbia, tinha que mostrar para vocês um pedacinho de paixão latina por nuestro pueblo. Então, fiquem conosco porque o programa hoje vai dar um giro por terras colombianas. Bom, mas então, por que a Martinê foi para a Colômbia? O que é que a Colômbia tem a ver com a Armênia? Muita coisa. Muita e pouca coisa. Poucas pessoas na Colômbia têm essa conexão com a Armênia. Mas a cidade armênia existe e ela está a 2 horas mais ou menos de avião de Bogotá. A Armênia é a capital do estado de Quindío, no oeste da Colômbia. Ela está cercada pela Cordilheira dos Andes e o seu centro é a Praça de Bolívar.
Aqui se encontra esta linda Catedral da Imaculada Conceição. No belo Parque da Vida existe um lago rodeado de árvores e uma pista de patinação sobre rodas. Já do lado noroeste da cidade se encontra o Museu do Ouro, com antigos artefatos desse material. A cidade possui uma população de aproximadamente 310 mil habitantes e é conhecida como a Cidade Milagre, localizada a uma altitude de 1.483 metros acima do nível do mar, com uma temperatura média de 18 a 28 graus. Sua economia se baseia praticamente na plantação e produção do café para exportação, considerado o melhor café da Colômbia. Por volta de 1880, alguns armênios, fugidos muito provavelmente dos massacres hamidianos, na região da Armênia histórica, que hoje se denomina Turquia, foram para a Colômbia. Lá eles plantaram café. E assim, hoje, o café da cidade de Armênia, na Colômbia, é um dos mais bem valorizados na Colômbia e para quem vai para fora. Se chama café de Antioquia, daquela região. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua. Welcome to Armenia, Colombia. El castillo. The town of Armenia in Colombia was founded in 1889. There are many stories about why this town is called Armenia, like Armenia, the country, of course. So we will try to explore the city and also explore the archives of this city to find if we can have more information and if we can find what's the real reason. I know it's going to be hard because I've heard a few versions already and no one really has one proof, let's say, that would say that was exactly for this reason that it's called Armenia. But yeah, let's look for answers here. I'm inside the Founders Park in Armenia, Colombia. That's a park dedicated to the founders of the town. So you know already that there is a town called Armenia in Colombia. Or maybe you had a few explanations. You heard different explanations actually, as I did. I heard it about the memory of the Armenian martyrs during the genocide. It could be also before, because the foundation was before, about the Hamidian massacres. I've heard also that it was maybe just a name from the Bible. So you have many options. We don't really know yet. I will look for it. I will explore all these options, and I will let you know and keep you posted here. So this is one good first step, the Founders Park. There is nothing here about the origin of the name, but you have a few interesting plates with the history of this. El acta de fundación de Armenia, un 14 de octubre de 1889. Dijeron que proponían Armenia, primero porque no era un nombre político, y segundo, que querían que esta ciudad rindiera homenaje a una nación que llevaba ese nombre y que tenía dos elementos para ellos, donde tanto los liberales como conservadores, los federalistas como centralistas, todos eran católicos cristianos y que entonces profesaban la misma fe, y que entonces ese país había sido el primero en abrazar oficialmente el cristianismo y que había sido donde, después del diluvio universal, en su monte sagrado de Ararat, ancló el arca de Noé y la humanidad había tenido una segunda oportunidad de vida, y que eso se replicaba un poco en ellos, donde huyendo de la guerra, aquí tenían una segunda oportunidad de vida. Entonces se sometió a votación y mayoritariamente fue escogido el nombre de Armenia.
população dessa cidade praticamente não entende muito a sua conexão com a Armênia, mas coisas muito interessantes aconteceram. Anos atrás, o prefeito dessa cidade reconheceu o genocídio armênio. E em retaliação, o governo da Turquia convidou uma delegação de políticos dessa cidade para que eles fossem para a Turquia passear e conhecer, já que eles queriam mostrar um outro lado da história. Foi uma delegação de uns 10 políticos, foram passear na Turquia de graça. A população da cidade da Armênia ficou indignada, porque eles têm muitos problemas socioeconômicos e onde já se viu uns 10 políticos irem passear de graça na Turquia. Relatos da população em jornais dizem assim: o que é que a nossa cidade tem a ver com isso? Graças a Deus, eles voltaram e não revogaram o reconhecimento do genocídio. Mas um fato muito curioso e intrigante é que a Turquia conseguiu pintar o paredão de um prédio na praça principal da cidade chamada Armênia. Adivinhem quem está neste paredão? Um dos mandantes do genocídio. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que a Turquia tenta sempre fazer? Sempre colocar o dedo na ferida e dizer: ah, a cidade chama Armênia? Ok, então um dos nossos sultões vai estar aqui com a mão no bolso, olhando para vocês. É uma afronta ou não é? Bom, deixando isso de lado, a cidade de Bogotá é uma cidade muito grande, cosmopolita. Você chega e a impressão é quase que você estivesse, é quase como se você estivesse em São Paulo. Lá também tem um bairro chamado Armênia. É um bairro que antigamente pertencia aos judeus e agora se chama Armênia. Tem grafites por todos os lados. Gostoso, é um parque muito procurado, como se fosse o nosso Parque Ibirapuera, que a população vai lá para passar o final de semana, usa como áreas de lazer. Então, vamos dar uma voltinha pela Colômbia. Que lugar lindo! Que lugar lindo! Se chama Galeria Aborígena. Eles têm coleções feitas por pessoas das mais diversas tribos. São trabalhos feitos pelas mulheres, pelas crianças, para que eles possam guardar a cultura local indígena da Colômbia. Gente, é lindo! Tudo crochê.
Quem vai provar cerveja de cacau junto comigo? Aqui são umas bolhas em gel, que são gotinhas que você coloca dentro das bebidas. Então tem de baunilha, tem de cacau, tem de melancia, tem de todos os sabores. É uma delícia! Biolab se chama e até mesmo se coloca em cima do salmão ou frango. Chirimoia é aquela que moia. Isso. Graças. É bom? E eu nunca perco um bom mercado de pulgas. Gente, cerveja artesanal com cannabis. Será que eu vou provar isso aqui? Ó. É hoje. Ah, vamos lá. Queremos provar todo. Licor de café. Os shots colombianos, tenho até medo. Vamos lá. Então essa aqui é de cannabis medicinal. E essa é a da felicidade. Ai, meu Deus do céu. Com CBD. Um pouquinho. Deu. Happy! Então, vamos provar a cerveja que deixa happy. Daqui a pouco eu conto pra vocês. São felizes, estão dando abraços de graça, gente. Só na gostosa. Somos felizes. Vamos comer um milho assado na rua. Custa 8 mil pesos, que dá uns 12 reais. Os prédios aqui são todos assim. Gente, olha que lugar mais lindo. É ao vivo ali em cima. Gente, estou num lugar lindo chamado Puerta de Alcalá. Aqui tem música flamenca, tava tocando ali em cima ao vivo. Lá dentro tem um outro ambiente com música country. Enfim, é um lugarzinho espanhol muito legal. A gente vai tomar um vinho rosado e ver o que tem de tapas. A ver, qual é o nome? Mi nombre es Helio José Galvis, de la bella ciudad de Bucaramanga, Santander del Sur, Berracos. Ah, mira que lindo que ele não é traído. El licor no se embriagaba. Que me importa que se rían. Cada cual tiene su historia y nosotros la tenemos. E aí se foi mais um programa do Conexão Armênia, com muitas conexões, não apenas no Brasil e Armênia, mas também através do mundo. E como o café colombiano é tão bem querido pelo mundo, existe uma empresa chamada Radi.co, da Colômbia, que abriu uma representação na Armênia. E o seu diretor se sente orgulhoso de saber que o melhor café da Colômbia sai da cidade chamada Armênia. O mundo está em polvorosa. Nem só de café se vivem os grandes povos. Irã, Israel, mundo árabe, quem se envolve, quem não se envolve, o que vai acontecer? Grandes dilemas políticos, geopolíticos, que brincam com a vida de toda a população. Carol Injayan tem um papel principal em análises humanitárias e hoje vai trazer o seu momento de reflexão para todos nós. Carol, o que você anda pensando?
Barevdes, pessoal! Carol Indiaia por aqui, trazendo um momento de reflexão nesse programa Conexão Armênia de hoje. E novamente e infelizmente a gente vem com temas que demandam a nossa reflexão, voltados a violações de direitos humanos que continuam acontecendo no mundo inteiro. Eu realmente, assim, a cada dia que passa, por mais esperançosa que eu seja e otimista que eu seja, eu vejo como o ser humano aparentemente não aprendeu muito sobre qual que é o nosso propósito aqui, né? Se o nosso propósito é de união, de crescimento, de evolução, a humanidade infelizmente vem caminhando para separação, para segregação, para aniquilação e tantas outras situações que a gente vem acompanhando no Oriente Médio, na África, na Ásia, na própria Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. O que a gente pode fazer, né, com isso tudo? Às vezes eu fico pensando, assim, para além do que eu já faço na minha vida toda, que é o trabalho humanitário, que é estar na linha de frente, ajudando as pessoas mais vulneráveis, é como se fosse um sentimento de impotência perante a tudo isso que está acontecendo. E eu imagino que várias pessoas devem estar se sentindo assim, principalmente quem carrega no sangue, embaixo dessa pele aqui, em todas as nossas células, uma luta que é a luta pela sobrevivência. Seja você, a depender da geração, seja teus antepassados, você carrega isso nas tuas veias. E eu acredito que quando esse tipo de coisa acontece, ele vem aflorando cada vez mais essa necessidade de justiça, de luta pela sobrevivência. E quando a gente vê outros povos, incluindo o nosso povo armênio, tendo que lutar mais uma vez por isso, gera muita frustração, gera muita impotência. E o que a gente pode fazer com tudo isso, né? A gente pode se movimentar, a gente pode se posicionar, porque não existe lado certo e errado onde existem pessoas morrendo apenas por questão de poder e dinheiro. Não existe lado certo e errado, existe um único lado. Eu acredito que quando a gente fala de 50 mil crianças mortas num lugar específico, é muito fácil saber qual é o lado certo, né? Então, o meu conselho para você hoje é de que você olhe para tudo isso desde uma perspectiva onde você sabe onde você se posiciona, de que você sabe o que você é capaz de fazer no teu nível, e se você é daquelas pessoas que só olha e ignora, não vai resolver, né? Eu acredito que todos nós, nos níveis em que estamos e com os contatos que temos, podemos sim fazer diferença. Seja uma discussão na tua própria casa, num jantar sobre o tema, tentando conscientizar as pessoas sobre a necessidade de um tipo de resolução, seja cobrando parlamentares sobre um posicionamento oficial, porque eles de fato são as pessoas que detêm o poder para fazer certas movimentações. Mas de tudo isso, eu fico muito tranquila e com o coração em paz de saber que eu estou do lado da justiça, do lado dos direitos humanos, do lado da igualdade, da fraternidade, da liberdade, da autodeterminação dos povos. E aí, apesar da gente ver todo esse sofrimento, a gente fala, meu Deus, se eu penso assim, existem outras pessoas nos níveis de decisão que também devem pensar assim. Não é possível que todo mundo só esteja pelo poder e pelo dinheiro nesse mundo e nos locais de maior decisão. Então, o recado hoje é de que a gente não perca a fé. De que a gente não perca a fé. De que sim, vai ser possível caminhar para um mundo melhor. De que sim, vai ser possível a gente se aferrar aos sentimentos de igualdade, de irmandade, de união, e que toda essa energia negativa que eu tô sentindo, que muitas pessoas vêm compartilhando e estão sentindo, possa se dissipar, porque a gente finalmente entendeu, todos nesse planeta chamado Terra, qual é o nosso propósito aqui, que é um propósito de união, que não é um propósito de divisão. E enquanto a gente não aprender isso, a gente vai continuar nessa matrix, cometendo os mesmos erros e tendo os mesmos resultados. Então, eu espero que essa reflexão te sirva de algo, porque eu sei que não tá fácil. Cada vez mais, de novo, eu sei que a gente vem se questionando, mas é possível, sim,
e a gente precisa manter a nossa vibração alta, rezar muito ou qualquer outra prática que você sinta-se confortável em fazer, mas emanando as melhores energias para que as pessoas que estão nesses lugares de poder elevem suas consciências e vejam que dessa forma a gente só está caminhando realmente para o fim e não para uma continuidade, não para realmente salvar esse planeta e de todas as formas, não só em termos de conflitos, mas também em termos de mudanças climáticas. A gente pode fazer muito se a gente se unir. E é sobre isso. A gente precisa se unir realmente para conseguir que as coisas minimamente melhorem ou voltem ao status quo para a gente depois conseguir dar um avanço. Acho que essa é a mensagem de hoje, é o que veio no meu coração nesse momento tão desafiador, mas que eu sei que unidos a gente vai conseguir superar. Batik. Ararat apresenta o sabor inesquecível. Criado exclusivamente a partir de uvas cultivadas na Armênia. Uma mistura elegante nascida da combinação de destilados cuidadosamente selecionados por nossos especialistas. Caráter elevado, a verdadeira grandeza, através do envelhecimento prolongado em barris de carvalho do Cáucaso. A verdadeira personificação da arte de gerações. Com um sabor rico e complexo que combina notas de frutas secas, especiarias e um toque suave de baunilha, Ararat oferece uma experiência sensorial única e memorável. Uma forma contemporânea para um sabor inesquecível, agora disponível no Brasil. System of a Down veio para o Brasil e se foi, mas seu sucesso continua e o impacto causado durante seus shows aqui no Brasil ainda bate no coração dos seus fãs. Luiz Braga com um novo vídeo essa semana. No início dos anos 2000, o System of a Down se reuniu para gravar o que viria a ser um dos álbuns mais icônicos do metal, o Toxicity. Com canções que se tornaram hinos como Arrows, Toxicity e Chop Suey, o disco foi um sucesso instantâneo. O diferencial, a inclusão de instrumentos incomuns para o metal, como violoncelos, pianos, sitar, bandolim e até garrafas. Sim, garrafas. There are strings, piano, banjo, sitars, what else? Mandolins. Instruments we don't know what the name. Bottles. Toxicity não só elevou a música pesada a um novo patamar, como consolidou o estilo único do System of a Down no cenário musical. Durante o processo de gravação, cerca de 40 músicas foram produzidas, mas apenas 14 chegaram ao corte final. As letras foram inteiramente escritas por Serj Tankian, com sugestões de Daron Malakian. A composição musical ficou a cargo de Daron, com contribuições de Serj e Chavodadin, que é o baixista. A exceção foi a canção Shimmy, totalmente escrita por Serj Tankian. A escolha de quais músicas integrar o álbum certamente não foi fácil, mas inegavelmente acertada. Ainda assim, 16 faixas ficaram de fora, um material que poderia ser aproveitado no futuro. Porém, a história tomou um rumo inesperado. Em 2002, no auge da internet e da pirataria, essas sobras do Toxicity vazaram em programas como Napster e fitas aleatórias, sob o nome de Toxicity 2. As versões inacabadas alternativas circularam amplamente, irritando a banda não só pelo vazamento em si, mas pela qualidade inferior do material.
Diante disso, o System prometeu aos fãs que entregariam um álbum à altura, pelo menos foi isso que anunciaram em seu site oficial. Nos bastidores, no entanto, as coisas eram diferentes. No recém-lançado livro de Serj Tankian, ele revela que a ideia de gravar um novo álbum partiu dele. Os outros membros estavam relutantes, especialmente o guitarrista Daron Malakian, que temia que o público visse o novo trabalho como algo de segunda categoria, o que não era verdade. Além disso, como 50% das composições eram de Serj e não do Daron, isso afetaria o lucro do guitarrista, o que não era interessante para ele, tanto financeiramente quanto em termos de protagonismo. I would say that Steal This Album, which is our third record, it was almost 50-50. Like I was bringing in half the songs with lyrics and he was bringing the other half of the songs with lyrics, and then I would add to his lyrics and he would add to my music or whatever, rearrange some of the music. So it was very balanced, which is kind of why I really love that album, even though it's not the biggest hit record album and we've never toured for it. Most of those songs were never played live, but there's something special about Steal This Album for me. E Serj descreve que Daron queria ser visto como a principal mente criativa da banda, né? E um álbum em que metade das músicas fosse de outro integrante não ia favorecer essa imagem. No fim, tudo se resolveu por um único motivo que a gente sabe que acontece: dinheiro. Quando a banda ofereceu um novo álbum para a Sony, que não esperava por isso, perceberam que forçariam a gravadora a renovar o contrato com um reajuste substancial nos valores, graças ao sucesso do antecessor Toxicity. De repente, gravar um novo disco se tornou uma ideia muito mais atraente para todo mundo. Serj menciona que o valor envolvido era suficiente para mudar suas vidas, mas ele se esforçou para se manter humilde, algo evidente na forma como ele vive até hoje, sendo o mais discreto dos 4 integrantes. A ideia de fazer o álbum como uma espécie de CD pirata partiu de Daron, e em homenagem ao vazamento anterior, decidiram nomeá-lo de Steal This Album, né? Roube esse álbum, uma referência ao clássico da contracultura Steal This Book, né? Roube esse livro, de Abby Hoffman. Steal This Album não apenas responde criativamente ao vazamento das músicas, mas também reflete um momento chave na história da música: a ascensão da pirataria e as mudanças nas formas de consumo musical com o início da era digital. O System of a Down, como sempre, navegava essas águas como uma visão crítica, mostrando que estavam atentos às questões que iam além do estúdio. Davi Surian vai trazer o mundo dos esportes armênios para a gente saber o que está acontecendo no mundo dos atletas. Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo para vocês tudo o que acontece na pauta do esporte e, claro, onde a Armênia está envolvida. Começando a falar para vocês do Campeonato Mundial de Tiro com pistola de ar. E claro, a Armênia conquistou a segunda medalha de prata consecutiva. Isso mesmo, na categoria de duplas mistas. Foi então o Benik Kigatian e a Elmira Karapetian ficaram em segundo, perdendo apenas para a China. Perderam por 16-4. Esse Mundial aconteceu na Alemanha. A Alemanha ficou com a medalha de bronze, mas a Armênia sai com mais uma prata. Outro assunto que eu trago para vocês é falando de UFC. O UFC eu sempre falo do Tsarukyan, claro, hoje a gente vai falar dele também. Mas é de Edmen Shahbazyan, lutador armênio que lutou no último sábado no UFC Fight Night que a gente teve. Que teve a luta do Kamaru Usman, né, um lutador que a gente conhece bastante, nigeriano. Mas o lutador armênio, na sua luta, venceu o André Petrovski. Venceu por decisão, né? Decisão dos juízes, né? Decisão unânime, mas mais uma vitória da Armênia. Parabéns aí pro lutador que não vencia, né? Perdeu a última luta no passado, em agosto, mas agora volta a vencer na categoria dos pesos médios. Falando do Tsarukyan, como prometido, Tsarukyan respondeu um comentário de uma postagem que ele fez junto com o piloto russo Nikita Mazepin, ex-piloto de Fórmula 1, corria na Haas. Ruim pra caramba como piloto de Fórmula 1. O Tsarukyan tirou uma foto com ele e respondeu um comentário assim do pessoal, dos seus seguidores. Estarei de backup, de reserva no UFC 317, onde acontece a luta de Charles do Bronx e Ilia Topuria. Será? Uma lesão do Charles pode colocar Tsarukyan contra Topuria, lutaça. Ou uma lesão do Topuria, Charles e Tsarukyan de novo. A gente teve essa luta em abril do ano passado. E para encerrar a pauta, falar do Super Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes, e a Armênia está bem envolvida. O Mkhitaryan fez sua estreia nessa última terça-feira contra o Monterrey do México e ficou no empate em 1-1 o jogo. Porém, o que mais me chamou a atenção, separei a imagem aí para vocês,
2 bandeiras da Armênia no Rose Bowl Stadium, lá nos Estados Unidos. Isso mesmo, durante a partida. Olha aí, ó, bem próximas uma das outras, as bandeiras da Armênia. Então, bem bacana saber que a Armênia está sendo bem representada. Espero voltar nos próximos dias com mais informações dos esportes, falar de seleção, falar de UFC, falar de futebol e, claro, a Champions League, porque tem time armênio que vai começar a jogar aí as eliminatórias, mas como vai acontecer mais pra frente é pauta para outro dia. Um forte abraço, pessoal, aqui Davi Surian pro Conexão Armênia. E aí, gostou do programa de hoje? Deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo sobre o mundo do Cáucaso aqui no Brasil. Deixo aqui o convite para você se juntar ao nosso grupo que vai para lá em agosto, explorar todos os cantinhos da Armênia com cores e sabores de uma local pegando na mão de vocês. Aqui fica a promessa de um novo programa daqui 15 dias e deixo vocês com esse vídeo que mostra os jovens dançando na praça principal, no Cascade, lá em Yerevan, toda a última sexta-feira do mês. Quando a gente estiver na Armênia, nós vamos vivenciar uma última sexta-feira do mês e quero só ver todo mundo entrar na roda. Que cheiro pari, até daqui 15 dias.